Olá pessoal, bem-vindos a mais uma palavra de reflexão e hoje nós vamos falar sobre o Monte das Bem-aventuranças e na verdade não hoje, mas nós vamos começar um estudo sobre o Monte das Bem-aventuranças e hoje nós vamos iniciar a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, que diz o seguinte: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A primeira questão que nós vemos aqui é a vontade do Senhor de ensinar os seus discípulos. Ele sobe ao monte, ele se retira do ambiente comum e ele sobe ao monte para ensinar os seus discípulos. E quando ele chega até o monte, ele começa talvez o maior sermão da trajetória bíblica, que é o Monte das Bem-aventuranças. E no versículo 3, quando ele começa, a primeira questão que ele aborda é: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito, a não ser ter um coração contrito, quebrantado, e ter a certeza que o nosso espírito ele é tão pobre e miserável que necessita de um Redentor. Era isso que Jesus estava tentando explicar para aquela sociedade cheia de si, aquela sociedade farisaica, que dizia porque eram filhos de Abraão, eles se achavam tão ou quão importantes a ponto de acharem que a salvação, que a eternidade já era algo garantido a eles. E é por isso que Jesus olha para eles, olha para os seus discípulos e diz: bem-aventurados são aqueles que entendem a miséria do qual vivem, os pobres espiritualmente, do qual necessitam de algo maior, de algo redentor. E na continuação do versículo ele vai dizer o seguinte: pois é deles que são o reino dos céus. E aí então, com chave de ouro, nós encerramos o versículo 3, entendendo que somente entendendo a nossa ruína, o nosso caos espiritual, somente entendendo a nossa miséria, a nossa total miséria, total dependência que devemos ter de um Redentor, aí então vamos conseguir habitar nos céus. Porque em outro texto Jesus já deixa claro: ninguém vai chegar ao Pai se não for por Cristo. E Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o nosso Senhor. E somente em Cristo a nossa vida espiritual começa a se tornar rica. Somente em Cristo nós começamos a mudar aquilo do qual era miserável, agora começa a ser palpável e começa a ser próspero, que é a vida espiritual do crente, do discípulo, e naquele dia ali, enquanto Jesus falava, do apóstolo. Então que vocês possam entender, a partir dessa meditação, que é necessário nós entendermos a miséria humana do qual vivemos, a escassez de sabedoria, de entendimento e até mesmo a escassez espiritual do qual vivemos, e que nós venhamos a deixar de andar no raso e venhamos a mergulhar no profundo. Uma frase que Deus tem nos dado é: deixe de mergulhar nas poças que ficam ali ao redor do oceano, porque se você erguer a sua cabeça e ver que aquilo ali é tão pouco, você vai se deparar com um grande oceano, e é ali que Jesus quer que você habite. Jesus quer que você vá no profundo, Jesus quer que você habite no oceano, na imensidão que é a palavra, a vontade e o ser de Cristo. Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus, fiquem ligados, curtam o nosso canal, curtam as nossas páginas, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.